Nesta aula rápida, eu vou te explicar os segredos que fizeram eu sair de um trader perdedor para um trader lucrativo. Vou te explicar agora, fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Vamos lá. Primeira coisa que eu comecei a fazer foi criar estratégias, mas não simples assim, igual você está fazendo hoje, e operando a olho, tá certo? O que que eu fiz? Eu fiz estratégias baseadas em dados estatísticos e estratégias objetivas. E me levaram a resultados, não só eu, mas os meus mentorados também, a resultados como esse daqui, ó. Mais de R$ 3.000 de lucro. Olha só aqui, ó, 42% de lucro, né? Olha só, dias e dias aqui sem ter perdas, né? Dados aqui, olha só aqui, ó, R$ 4.000 num dia, 6.444 em um dia. E é isso que eu vou explicar hoje para vocês. O que fez eu sair de um trader perdedor para um trader lucrativo, tá certo? Vamos lá então? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Primeira coisa, pessoal, você precisa ter estratégias objetivas, tá? O que é isso? Vou explicar para vocês no gráfico. Melhor do que eu ficar falando, vai ser eu mostrar para vocês no gráfico. Vamos supor, eu vou mostrar para vocês, antes de falar o que é objetividade, eu vou falar para vocês o que é subjetividade. O que é uma estratégia subjetiva, tá? Por um exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que é bem simples, provavelmente você já conhece, que é o quê? Suporte e resistência. Tá? Então, se a gente falar assim, eu vou pegar esse gráfico aqui, vamos supor que você está aprendendo com um mentor, tá? E ele vai traçar os suportes e resistências nesse gráfico. Não estou querendo dizer que isso está certo ou está errado, só para dar um exemplo, mas vamos supor que ele venha, traça um aqui, traça outro aqui, né? E depois ele traça outro aqui. Aqui é o seu mentor, né? Traçando suporte e resistência, né? Que é uma coisa subjetiva, tá certo? Aí você, né? Eu não quero dizer que ele tá te ensinando errado ou tá te ensinando. Não, é subjetividade. Vai muito o quê? Da experiência do mentor. Então, ele veio e traçou aqui. Mas você, né, que é um iniciante, não tem tanta vivência no mercado, às vezes você pode vir aqui e traçar um outro, né? Um outro suporte resistência aqui, assim, tá? Aí pode vir e traçar um outro aqui, assim. Pronto. A sua análise foi completamente diferente da análise do seu mentor. Aí você se questiona, por que que o meu mentor lucra dinheiro, ele posta lá que ele lucra, que ele ganha dinheiro, e você está aí perdendo? Por quê? Porque você, né, numa estratégia subjetiva, a sua análise pode ser completamente diferente da análise do seu mentor. Por isso que ele ganha dinheiro e você perde dinheiro. Tá certo? Isso é o quê? Uma estratégia subjetiva. Depende da sua análise do mercado, depende da sua experiência. E muitas vezes, experiência, por exemplo, não tem como ser passado, né, para a gente. Então a gente fica aí com resultados diferentes. Agora, o que que é uma estratégia objetiva? Por um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, melhor que eu. Com exemplos. Imagina que você vai traçar né, o seu ponto de entrada, o seu gatilho de entrada, seja no topo e no fundo, né, do dia anterior. Aí é uma estratégia objetiva. Por quê? Porque a sua leitura do mercado vai ser essa: topo do dia, né, fundo do dia. A sua leitura foi essa. Adivinha do seu mentor? Foi igualzinho. Tá? Então, é essa a diferença. Então, não tem como você perder dinheiro e o seu mentor lucrar. O seu mentor vai lucrar e você vai lucrar também. E as minhas estratégias são assim, são objetivas. Não fica à mercê de análises que você vai fazer, que eu vou fazer e podem ser diferentes. Não. Topo do dia, fundo do dia, não tem erro. Tá? Então, as minhas estratégias são assim. Isso faz com que, o mesmo resultado que eu tenha, você também vai ter. Se você tiver vamos supor, uma perda hoje, um loss, eu também vou ter, com certeza. Por quê? Porque são estratégias objetivas, não tem erro. E quando você tem uma estratégia objetiva, aí o que que você precisa? Aí você precisa validar ela com dados estatísticos. Pessoal, o que que é dado estatístico? É ir lá, né, no gráfico todos os dias e fazer a mesma operação. E vim, eu, por exemplo, eu gosto de colocar na planilha. Olha só, isso daqui é uma estratégia que eu tenho, que eu chamo de R600, tá? E eu tenho os dados estatísticos dessa estratégia de 24 meses, de 2 anos, isso mesmo, tá? E aqui é o resumo, né? Então, de agosto de 2023 até julho de 2025, eu tenho essa operação, é apenas uma operação no dia, e todos os dias eu tenho catalogado qual foi o resultado. E o que que é legal? Você pode fazer isso com vários stops, vários loss, vários alvos, né? Qual que é o seu stop, qual que é o seu alvo, e você faz o levantamento para saber o que compensa mais.
né? Então, por exemplo, nessa estratégia aqui, eu tenho, no total aqui, ela já me deu de 592 a 745% de lucro. Isso dá de 25 a 31% de lucro ao mês. Fazendo apenas uma operação no dia, utilizando uma estratégia baseada em dados estatísticos. O que que isso traz para mim? Tá? O que que isso vai trazer para mim? Isso vai trazer para mim previsibilidade. Eu sei que se eu fizer essa operação todos os dias, né, no médio e longo prazo, não todos os meses, mas no médio e longo prazo, eu vou ter em média, quanto que eu vou ter em média? Eu vou colocar aqui essa forma, né, esse gerenciamento aqui. Eu vou ter em média 25% de lucro ao mês. Vai ter mês que vai ser, ó, como esse aqui, ó, janeiro de 2025, 88% de lucro. Mas vai ter mês que vai ser como março, menos 40%. Mas vai ter mês que vai ficar na média ali, ó, 28%, 4%, 32%. Pessoal, sempre vai ser média. Só que isso traz uma previsibilidade de resultado nas médias. Eu sei, tá? Que em média eu vou ter 25% de lucro com essa estratégia. Isso faz com que você que está aqui, que quer viver do mercado, você precisa dessa previsibilidade. Como que você vai deixar de fazer o que você faz hoje para viver do mercado se você não sabe o quanto você vai lucrar? Quando você tem dados estatísticos, você tem essa previsibilidade. E hoje, pessoal, a gente tem 12 estratégias, tá certo? Validadas do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Estratégias objetivas, validadas com pelo menos 12 meses de dados estatísticos. E dados estatísticos, pessoal, não é aquele backtest do MetaTrader, não. É ali todos os dias no mercado, fazendo operação ao vivo, ou então puxando o replay no Profit, puxando o replay, tá? Não é também backtest, não. Puxa o replay, faz a operação e você vê o resultado. É dessa maneira que eu fiz esses levantamentos, né? Mas hoje, praticamente todas essas estratégias já têm 12 meses de operações, né, reais, tá certo? Então são 12 estratégias. Trabalhando ela no modo conservador, em média, são 97% de lucro ao mês, tá certo? Agora eu te pergunto, como que seria a sua vida se você tivesse uma renda mensal aí de 20 mil por mês? Como que seria? Tá? Pessoal, é completamente possível. É lógico que você começando com pouco dinheiro, você vai ter é um crescimento que você vai fazer. É uma construção do seu patrimônio, tá? Para você ter lucros. Olha só, isso aqui são lucros de alunos, tá? A gente tem aqui, ó, olha só esse aqui, ó, R$ 240 em um dia, tá? Qual que é a diferença de 240 para esse aluno que lucrou 360? O capital que ele tem investido. E para esse que lucrou R$ 1.000, qual é a diferença? Capital investido. E esse que lucrou 1.180, e tem muitos, né? Como eu mostrei para vocês, R$ 4.000, R$ 6.000. Tudo isso depende do quê? Do capital que o cliente não, desculpa, que o mentorado tem investido. O mentorado tem investido ali R$ 500, ele vai ganhar X. Ele tem R$ 1.000, ele vai ganhar 2x, mas isso traz previsibilidade. E se você não tem um capital muito alto, não tem problema. Por quê? Porque você vai deixando o seu dinheiro ir capitalizando e hoje você tem R$ 500. Mas passados 2 meses, você vai ter quanto? 750, R$ 1.000. Agora você vai operar com mais contratos. Pessoal, esse é o segredo. Paciência, dados estatísticos, estratégias, do jeito que eu falei, objetivas, para você ter previsibilidade e ter confiança. Porque quando você sabe que no passado, isso que você está fazendo hoje, vai dar lucro, mesmo que ontem deu prejuízo, hoje vai. A confiança que você vai ter, você vai começar a operar sem ficar no sufoco. É realmente incrível. E eu acredito tanto nisso, pessoal, que eu dou uma garantia você vai dobrar o seu capital quando você opera comigo. Se você não dobrar, você vai continuar comigo até dobrar, tá certo? Então, a gente tem uma garantia que você vai dobrar o seu capital, tá? Faz sentido isso para você? Se fizer sentido isso para você, o que que você vai fazer? Só que a gente, para fazer, para dar essa garantia, né, para saber se você está comprometido com você, porque eu não quero pessoas que vão ficar aí só no oba-oba, não, eu quero pessoas sérias, tá certo? O que que você precisa fazer? Você precisa responder um questionário para mim. É só você clicar no botão aqui embaixo, responde esse questionário e a minha equipe vai chamar você, tá ok? Pessoal, um abraço, sucesso para nós e eu te vejo aí, hein? Te vejo lá comigo, lá operando junto comigo, tá bom? Um abraço, pessoal.